Boa noite, TV Ibis. Boa noite, companheiros da TV. Hoje nós estamos começando atrasado em torno de 25 minutos, porque houve um problema na nossa página e com o nosso servidor, um problema que não dependeu da nossa vontade. Houve uma queda na nossa página, agora que nós conseguimos entrar no ar. Então, vamos ter de terminar 25 minutos mais tarde, mas estamos iniciando a nossa 7ª aula. O nosso curso Sonho, um poema do infinito, ele tem dado uma visão do sonho um pouco diferente daquilo que a gente geralmente encontra na literatura. A visão do sonho como o movimento do espírito. Através do movimento do espírito, que se reflete na consciência, que se reflete no campo coletivo de pensamento, que se reflete na nossa mente e que vai fazer um processo de mudança, da mesma forma pela qual nós estudamos no Ondas de Transformação 1 e Ondas de Transformação 2, o processo que vem de Deus, que vem do Espírito, um processo do movimento, que tudo está em movimento. E o sonho é uma tentativa de fazer com que a gente saia dos cinturões e das limitações da nossa consciência. Uma consciência superior que age sobre uma consciência inferior, a fim de dar para ela todo um campo de transformação, de movimento e de ação. Dentro dessa visão, nós temos o sonho como a síntese de tudo aquilo que ocorre durante a noite. Então, no momento em que a gente dorme, se nós desprendemos ou não, se nós ficamos apenas presos no nosso próprio organismo físico, ou visitamos as regiões espirituais através de sonho de trabalho, sonhos de instrução, contato intervivo, processos sonambúlicos superiores. Então, tudo isso se resume dentro do sonho. E essa tem sido a tese que nós temos trazido até aqui. E a interpretação do sonho, ela depende de estudo, porque a nossa mente é simbólica. Nada existe de forma direta, nada existe de forma automática, nada existe de forma que esses véus que nos cobrem possam ser rompidos de um momento para outro. Logicamente, como nós já mostramos, se a gente adquire qualidades superiores, elevação, nós podemos ter sonhos diretos. Eu citei aqui os 4 sonhos que a gente vê narrados com José, aquele que ficou responsável pelo Cristo, durante o seu período inicial de manifestação entre nós na Terra. Então, consequentemente, nós vamos ver sonhos diretos, em que o anjo fala diretamente com José, e aquilo que fala é aquilo que é, e aquilo que se coloca em prática, e aquilo que se evidencia pelos fatos. Mas, ao mesmo tempo, toda a nossa linguagem, a linguagem nossa, o pensamento nosso, ele é simbólico. E aí os sonhos todos se revestem de símbolo. E esse símbolo nós vamos estudar para poder chegar à razão real desse símbolo. Mas, acima de tudo, é através da intuição. À medida que nós vamos adquirindo faculdades espirituais, em que a intuição é um dos principais elementos, é que nós vamos conseguindo traduzir esse sonho de maneira que a gente possa ver qual o movimento e o que nós devemos fazer. Quando nós não fazemos esse movimento, o que acontece? Nós começamos a ter os sonhos repetitivos e as imagens vão ficando cada vez mais graves. É aquilo que nós vamos chamar de pesadelo, mas na verdade é uma tentativa de nos levar a um movimento até que consiga, que o nosso psiquismo entenda isso profundamente, mesmo sem entender a mensagem real do sonho e sem saber traduzi-la, para que o movimento ocorra. Então tudo isso nós estudamos nessa 7ª aula. Então nós estamos exatamente chegando no meio do nosso curso número 1. Quer dizer, nós estamos exatamente na metade do nosso curso. E hoje eu selecionei para vocês sonhos pequenos. Eu recebi aí durante esse período vários e-mails com vários sonhos. Eu acho que tem lá uns 200 sonhos para a gente estudar. E eu separei hoje 3 sonhos pequenos, não foram nem 2, porque eu geralmente só faço 2. Mas hoje eu separei 3 sonhos pequenos, 3 sonhos bem discretos, para a gente ver a importância dos sonhos pequenos, a importância dos fragmentos. E os sonhos pequenos muitas vezes têm imagens muito fortes e tratam de problemas muito graves. E hoje nós vamos ver 3 sonhos pequenos, extraordinários, sonhos muito bons para que a gente possa estudar. Selecionei daqueles que nos enviaram, e vocês vão ver como é importante, como ele é cheio, como ele é rico. Esses 3 sonhos pequenos vão nos dar uma visão mais ampla do significado do sonho. E eu pretendo também dar uma aula só de sonho, porque como estou recebendo muitas, eu vou dar uma aula só de tradução de sonho. Então, geralmente, nós vamos ter de gravar uma aula, que eu vou ter uma viagem,
E aí nós nessa aula vamos dar uma aula só sobre tradução dos sonhos, só interpretação dos sonhos, para a gente aproveitar ao máximo os sonhos que estão sendo enviados para nós. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Desculpa o nosso atraso. A Ariane vai fazer para nós essa prece. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos. Mãe Maria Santíssima, te agradeço por mais uma oportunidade do estudo, por mais um dia onde podemos aprender. Peço a tua bênção sobre o Maurício e que possamos aprender tudo aquilo que vem sido preparado. Que assim seja. Muito bem. Desliga o nosso... Vamos lá. Pessoal, vamos lá ao primeiro sonho. Ele sonha aqui, foi mandado por um médico, então é importante saber, porque ele vai falar aqui, e é um sonho muito interessante e curto. Olha só que sonho interessante. Caminhava conversando com um amigo, médico e espírita. Ele também é médico. E de repente paramos num ponto e chegou um ônibus grande. Meu pai apareceu e entrou primeiro pela porta da frente de um ônibus e eu fui entrar na sequência. Percebi que a entrada era alta e difícil. Peguei um saco de açúcar de 5 quilos que estava comigo nos meus braços, joguei e empurrei lá para dentro. Depois peguei a mochila que estava nas minhas costas e joguei na entrada. O motorista me olhava com censura, porque eu estava demorando. Mas mandei ele ter calma e esperar. E segurei nas barras laterais e puxei meu corpo para cima, subindo para alcançar o degrau da escada. E consegui entrar com certa dificuldade. E o ônibus partiu. Então, se a gente olhar para esse sonho, a gente fala, não tem nada. E por que eu falei médico? Porque as 3 primeiras linhas de um sonho é onde está a interpretação do sonho. Então presta atenção, nas 3 primeiras linhas é importante. Por que eu falei que era importante falar que ele era médico? Porque o sonho vai versar sobre a vida dele funcional, a vida no dia a dia, a vida no campo da existência e da sua função como médico, a vida dele como espírita. Então está claro que ele é espírita aqui, porque é médico e espírita, como ele bem diz, e vai falar do problema familiar que está dentro dele, que o pai aparece primeiro. Então você fala assim, Maurício, como é que você sabe o que o sonho vai falar? Olha as 3 primeiras linhas do sonho, é lá que está o que o sonho vai versar. É como se a gente falasse assim, vou falar sobre a sua vida, nos seus aspectos profissionais, nos seus aspectos de vida espiritual e nos seus aspectos familiares. É isso que o sonho vai falar. Entendido? Então, nas 3 primeiras linhas de um sonho, geralmente estão conteúdo. Lembra daquele sonho da pirâmide? Na hora que falou pirâmide, na hora que falou ela descalça, na hora já vai falar sobre a vida espiritual dela, sobre as concepções espirituais. Na hora que apareceu o caixote, vai falar sobre todo o conteúdo que ela carrega na alma. Né? A mesma coisa daquela cena do gato, o gato que estava lá fora na ruína, quer dizer, vai falar sobre todos os campos do sentimento. Então, cada cena do sonho, as cenas iniciais de um sonho são muito importantes. E olha que ele fala aqui no ônibus grande, que é exatamente o símbolo do inconsciente coletivo, entendendo aqui o consciente coletivo toda a vida, tudo aquilo que está ligado à vida. Então o ônibus aí representa o inconsciente coletivo, o campo mental coletivo, todas as esferas coletivas da vida. Então está falando de como é a vida dele, o que aconteceu na vida dele até agora, em relação à profissão, em relação à família, em relação ao espírito no campo coletivo. Seja o grupo familiar, seja o grupo de trabalho, seja o grupo social, seja o grupo que ele está inserido dentro do campo psíquico. Ok? Então vamos lá. Agora olha bem como é que fica fácil. Caminhava. Por que caminhava? Porque a vida é um caminho. Né? Olha o que Jesus diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conversando com um amigo. Então está falando sobre as relações de amizade, os grupos de amizade. Médico e espírita, profissão e a parte espiritual. De repente paramos num ponto. Então análise. O ponto é onde vai ser análise. E chegou um ônibus. Essa análise vai ser referida dentro do inconsciente coletivo, dentro do campo coletivo, dentro do campo de grupo, dentro do campo familiar. Meu pai apareceu e entrou primeiro. Então, vai falar do reflexo dos problemas da família em relação à função dele
dentro da sociedade, dentro do grupo. Olha, meu pai entrou primeiro pela porta da frente de homem e eu fui entrar na sequência. Então significa o quê? Que a relação da vida dele foi baseada no pai. Então só por aqui eu posso dizer que a força que predominou nele foi a força paterna. Ou seja, todas as ações da vida dele teve como princípio seguir o pai. Você vê que o pai entra primeiro no ônibus, ele segue o pai e apareceu de repente. Isso significa o quê? Significa que ele teve como elemento principal o pai. Agora a pergunta que aparece é a seguinte: esse elemento principal foi o pai reconhecendo ele como força ou houve problemas que teve dificuldades da relação dele com o pai que levou ele a determinadas atitudes que modificou um pouco ou dificultou um pouco a ação dele? E olha só que interessante. Meu pai apareceu e entrou primeiro, e pela porta da frente do ônibus eu fui entrar na sequência, seguindo o pai. Percebi que a entrada era alta e difícil. Olha, a entrada era alta e difícil. Ou seja, ele tem uma dificuldade com o pai. Porque do pai que vem a força, da mãe que vem o amor. Olha, então logicamente que ele teve uma dificuldade com o pai. Aquele filho que quer ser reconhecido pelo pai, que quer que o pai olhe para ele com um olhar melhor. Aquele que tem muitas vezes dificuldade, discute com o pai, acha que o pai é autoritário, ou o pai é ausente, ou o pai não dá para ele a força necessária. Então, ou seja, a relação dele com o pai tornou o processo funcional da vida dele, o processo espiritual da vida dele, o processo de totalidade da vida dele, difícil. E sempre o pai teve uma exigência alta, por isso que fala que era alta e difícil. Ou seja, era difícil agradar o pai. Por mais que fizesse, nunca tinha um agrado real. E isso vai dificultar, porque ele não vai conseguir receber do pai a força real de vida. E olha só que interessante. Entrar era alto e difícil. Peguei um saco de açúcar de 5 quilos. Olha, então, ou seja, foi difícil. Ele precisou recorrer à força materna para poder fazer isso. Por isso que o açúcar. Olha só que interessante. O açúcar, a gente sempre coloca o açúcar como símbolo de carência. Já notou como é que é isso? A pessoa está nervosa, fala assim, traz um copo de açúcar. Você nunca fala assim, traz um copo de água, ou traz um copo de sal. Não, traz um copo de água com açúcar. A pessoa quando come muito fala, eu estou carente. Igual eu, como muito porque eu sou carente. Então, o que acontece? A pessoa fala, eu como muito porque eu sou carente, não é porque é sem vergonha, não é porque é carente. Então, você pode olhar que o açúcar, ele está muito nesse processo. E ele então tentou resolver os problemas alto e difícil pelo açúcar. Ou seja, por tentar ser agradável, por tentar ser aceito, por tentar ser compreendido, por tentar ser bom camarada, por tentar ser bom amigo. Ou seja, ele vai utilizar o açúcar. Por quê? Porque devido à ligação com o pai, ele perdeu um pouco da força do pai. Então nós temos aí um complexo paterno. E ele perdeu essa força, então ele teve de usar, então teve de se adaptar. E onde é que nós vamos ver isso melhor? É aqui, ó. Joguei, empurrei lá para dentro, depois peguei a mochila que estava nas minhas costas. A mochila é toda a experiência, tudo que ele experimentou, tudo aquilo que ele carrega, todas as forças que ele desenvolveu, toda a experiência que ele tem, é a mochila. Então olha bem, ele pegou o açúcar, que é a forma de conduta. Tentar ser agradável, tentar ser bom, ficar mais calado, tentar ser cordato, tentar dizer sim, para poder tentar ser aceito. E ao mesmo tempo a experiência que ele tem, que é a mochila. E olha só que interessante. E joguei a entrada. O motorista me olhava com censura. Por isso que ele usou açúcar. Para ser aceito, para ser compreendido. Então ele tem medo da opinião do outro, o julgamento do outro. Então, para poder ser compreendido, e você vê que ele não toma uma forma agressiva, de virar assim e falar, vai te lascar, você vai esperar, e eu espera aí no ônibus. Não, você vê que ele não fala isso. Ele, pelo contrário, olha o que ele vai dizer. Porque eu estava demorando. Olha, mas mandei ele ter calma e esperar. Olha, não é agressivo. Não vai lá colocar as coisas diretas, não. Ele vai tentar fazer, não, calma, vai fazer o açúcar, ou seja, calma. E olha só o que ele diz, eu demorei.
Então significa o quê? Que na função de médico, na função espírita, ele demorou a assumir as maiores responsabilidades da vida dele. Houve uma demora. E essa demora foi devido à perda da força paterna. A perda veio à força, porque você vê que ele está tentando ir, mas não veio como ele precisava, como ele necessitava para poder alimentar. E ele teve de utilizar as forças maternas além daquilo que poderia utilizar para poder resolver os problemas da vida. E aí, estava demorando, mas mandei ele ter calma e esperar. Segurei nas barras laterais e puxei meu corpo para cima, subindo para alcançar o degrau da escada e consegui entrar com certa dificuldade. Então, ou seja, a vida dele, aquilo que ele escolheu sempre foi alto e difícil em relação ao próprio pai. Ele teve de usar as forças maternas em maior quantidade do que as forças paternas que predominou nele. E ele teve de pegar a experiência que ele teve para poder saber resolver os problemas na vida. Tentou ser aceito pelas pessoas para poder evitar a censura. Demorou a acontecer dentro do campo da profissão, dentro do campo espiritual. E teve dificuldade para poder subir, ou seja, para poder andar por si mesmo. Olha aqui, o sonho tão curto e olha que coisa tão extraordinária. Deu um resumo da vida dele. Um resumo espetacular. Passo próximo. Olha só que interessante. Lembra que eu já mostrei isso? E eu coloquei aqui a passagem de Jesus. Olha o que Jesus fala. Vós sois o sal da terra. E se o sal perder a sua força, com que se há de salgar? Lembra disso? Força. Da onde é que vem a força? Lembra que eu já mostrei aqui que a força vem da consciência? Lembra aquele desenho que eu apresentei aqui? O espírito, depois do espírito tem lá a consciência, e a consciência gera a força e gera o campo de informação. Então, se o sal perder a força, ou se ela não tiver a força que vem da consciência, dentro desse campo de interpretação que nós estamos fazendo, com que se há de falgar? Para nada mais pressa, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha, então o exemplo que Jesus dá da nossa função não é o açúcar, é o sal, que vai evitar a deteriorização, vai evitar uma série de consequências. Tá claro? Então é o sal. E você pode olhar que o sal é uma coisa muito simples, né? Eu até coloquei aqui, ó, o sal. Você já viu que interessante? Você quando tem um açúcar, o açúcar é guardado muitas vezes em açucareiros lindinhos, bonitinhos. Coloca na mesa sempre, o sal não, fica debaixo da pia. O sal fica largadão lá. Quer dizer, é algo assim que você, no dia a dia na casa ele fica jogado. Quando você põe lá aquele alguma coisa é simplesinho. Agora açúcar não, é sempre algo especial. E é exatamente isso que acontece. O sal é um símbolo de simplicidade, né? De cumprimento de função. E ele vem da consciência, ele vem da força. Para que a gente lembre disso, o Estevão, volta um pouquinho aqui para a gente ver se eu acho aquela... Pode ir, pode ir. Para ver se a gente acha aquela... Pode ir? Vá. Mais um pouco, vamos ver se a gente acha. Vai. Pode ir? Vai. Vamos ver se a gente acha aqui para poder recordar, né? Não acha? Nem lembrei de colocar isso, gente, me desculpe. Aí, volta. Aí. Está lembrado disso aqui que nós mostramos? O Espírito, né? Unidade, totalidade, individualidade de Deus. Deus, como essência, é amor, como princípio é lei, como substância é vida e como ser é verdade. E daí, do espírito devido à contração, surgiu a consciência. Essa consciência, do espírito veio o amor. Aí surge a consciência, vai da consciência cósmica a espaço-temporal. Da consciência vem a força, certo? Por quê? Porque é na consciência que está escrito as leis divinas. É assim que está no livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Por isso que dela vem a força. E o campo de informação, que é o que a gente chama de lei. Aí vai para os campos mentais coletivos, que está representado lá no ônibus. Que vai gerar o quê? Vai gerar as ideias e vai gerar as energias sutis. E vem para o campo mental de individual, que vai gerar sentimento e pensamento através de imagens e seus cinturões. Estão lembrados disso? Então pega essa força aqui agora, ó. Vamos lá agora em Jesus. Lá na aula de hoje. Vamos lá? Fazendo feedback aí na nossa mente.
tudo que a gente já estudou. Aí, volta, aí. Não, vai, aí. Mais um pouquinho, isso. Aí, ó, vós sois o sal da terra, e se o sal perder a sua força, com que se há de salgar? Então é a força, é o sal. E aquilo que nós já mostramos também, ó, o campo de informação de Deus, os pais é a primeira imagem de Deus, do pai vem a força e da mãe vem o amor. E aqui simbolizando o açúcar como um campo de adaptação. Certo? Então o que aconteceu com ele? Por isso que é um saco de 5 quilos. Fala, por que não era um saco de 1 quilo? Por que não era um saco de meio quilo? Por que é de 5 quilos? Porque foi o açúcar em maior quantidade para compensar a força paterna que faltou. E se vocês estão lembrados, próximo, lembra disso aqui, que nós estudamos lá no curso de personalidade, estudamos no curso de transformação, que a personalidade atual, ela é formada de forças maternas, forças paternas, forças do ambiente e forças do espírito, revestido pelas personalidades que fomos em vidas passadas, representado aqui pelas personalidades 1 até a personalidade N. Então, consequentemente, a personalidade atual, ela vai tender, desde a hora que há a formação, desde a formação nossa, essas forças psíquicas se agregam, assim como agrega as forças genéticas. No caso dele, houve um predomínio da força paterna. Lembra quando nós explicamos isso? Que quando uma força predomina, a outra fica satélite. Né? Então, predominou a força paterna. Então, por exemplo, por esse desenho aqui, a visão que a gente tem é diferente do Bert Helling, porque o Bert Helling considera apenas força materna e paterna. Nós consideramos materna, paterna, ambiente e espírito, ou seja, 25% para cada processo. Então vamos dizer que na força paterna dele aqui predominou, por exemplo, 20% da força paterna e do lado de cá vai predominar 10% da força materna. Ok? Ou vice-versa, vai predominar aqui 40% da força paterna e 10% da força materna, porque é 50% das duas forças. Então, ele vai ter uma tendência de buscar o pai. E a força do pai vai ser importantíssimo para ele, é o que vai predominar. Quando busca e não tem como ter aquilo que ele espera, devido aos obstáculos que são criados e pelas imagens, pelos cinturões que nos afastam, hoje em dia, nós vamos caminhar, você vai ver, gente, nós vamos caminhar muito, para lá no futuro a gente dá um curso sobre terapias de imagem. Por quê? O que nos separa de uma pessoa para outra é a quantidade de imagens que a gente cria. Se nós criamos, segundo o André Luiz fala, em torno de 105 a 115 mil imagens por dia, segundo alguns pesquisadores, em torno de 85 mil imagens por dia, então o que acontece? Você imaginou quantas imagens tem entre nós e nosso pai, entre nós e a nossa mãe, entre nós e os nossos irmãos? Milhares, milhões, bilhões de imagens. Então nós precisamos estudar essas imagens para tirar as distâncias. Se você tem uma relação boa, sinal de que as imagens são boas e te aproxima. Se você tem uma relação ruim, porque tem imagens ruins que te afastam. Então, consequentemente, nós podemos começar a estudar todo o processo como imagem. Volta lá no sonho, por favor. Pronto. Então, agora deu para entender todo o sonho. Caminhava o caminho da vida, conversando com um amigo. O grupo, representando o grupo social, o grupo de amigos, o grupo de trabalho, médico e espírita, quer dizer, a totalidade dele nas funções que ele exerce. De repente paramos num ponto, uma análise, e chegou um ônibus grande, um inconsciente. Seja o inconsciente que nós mostramos lá do campo mental, seja o inconsciente coletivo, é o ônibus, ou seja o consciente do grupo, seja a parte coletiva. Meu pai apareceu e entrou primeiro. E pela porta da frente do ônibus eu fui entrar na sequência, ou seja, tentar seguir o pai. A vida dele todinho foi tentar seguir o pai, almejar, dar uma resposta maior ao pai e realmente ter o pai como ponto de apoio. Percebi que a entrada era alta e difícil, mas essa relação sofreu um problema e ela se tornou, toda a vida se tornou alta e difícil. Então foi difícil alcançar os resultados, foi difícil agir na existência. Peguei um saco de açúcar de 5 quilos, ou seja, ele teve de transformar um pouco a dinâmica dele. Ele tem a força dentro dele, mas teve a dificuldade de usar essa dinâmica, então tentou se adaptar ao meio, que representa aqui o saco de 5 quilos. Joguei e empurrei lá para dentro, depois peguei a mochila que estava nas minhas costas, ou seja, toda a experiência que ele tinha. O motorista me olhava com censura, então ele sempre teve dificuldade com o julgamento alheio, com a opinião alheia, com a visão alheia.
e chegou atrasado em muitos dos compromissos psíquicos e espirituais. Lembra que a vida é uma espiral. Eu posso chegar mais adiantado ou mais atrasado, dependendo da minha dinâmica, do meu movimento. Lembra da onda de transformação? Porque eu estava demorando, mas mandei ele ter calma e esperar. Você viu, o açúcar não foi agressivo. E segurei nas barras laterais e puxei meu corpo para cima, subindo para alcançar o degrau da escada e concentrei ele com certa dificuldade. Ou seja, apesar de tudo, ele vem cumprindo a função que a vida deu a ele com certa dificuldade, mas cumprindo. Sonhaça. Olha só que bacana. E se quando você olha ele na primeira instância, você acha que não tem nada. Aí você fala assim, ai que sonho bobo. É igual muitas vezes as pessoas falam para mim, Maurício, eu tenho um sonho para te contar, mas é muito bobo. Fala, então conta o bobinho aí para mim ver. Porque o bobinho geralmente tem uma série, olha bem, aqui resumiu a vida dele, ó. Resumiu a existência dele em tão poucas linhas. O sonho tem um poder de síntese tão grande que assusta a gente. Como consegue, com poucas imagens, vocês vão ver que quando eu explicar a importância do sonho, você vai ver que as imagens são carregadas de energia. E você vê um sonho tão bonito e tão pequeno e faz um relato tão legal da vida dele. E ao mesmo tempo fala para ele, meu filho, com toda dificuldade você tem, o ônibus partiu. Ou seja, você conseguiu, está vindo, você está conseguindo. Esse também é um sonho de aprovação. Olha, você teve uma série de dificuldades por causa do complexo paterno. Mas você demorou, mas você tem vindo cumprindo as suas funções. Isso é bacana, porque está falando das funções totais, né? A função entre os amigos, a parte médica, espírita, falou, você está indo bem. Quer dizer, isso também é um sonho de aprovação, é um bom sonho. Está falando assim para ela, o seu movimento, apesar de demorado, apesar de ter sido alto e difícil, apesar da dificuldade, você está fazendo o ônibus andar. Ok? Então também é um bom sonho. Próximo. Pode ir? 12º sonho. Olha só, quantos sonhos que a gente já analisou aí, gente. Aqui é o 12º, então muita coisa que a gente tem analisado. Vamos lá. Olha esse sonho aqui. Esse sonho vai lembrar aquele sonho da pirâmide. E parece também sem senso, ele parece assim sem razão. Mas dá uma olhadinha nele aqui, olha que bacana. Sonhei que estava numa floresta e precisava fazer uma fogueira. Consegui a madeira e fiz. Acendi a fogueira com dificuldade no início, fiquei ali, próximo ao fogo, mas tive que me afastar porque estava ardendo aquelas chamas. As 3, 4 primeiras linhas está o significado do sonho. Ele vai falar sobre o quê? Então isso está nas 3, 4 primeiras linhas. Certinho? Então daqui a pouco eu falo o que ele está falando. Vamos lá. Fiquei observando de longe. Então de repente me assustei porque não era lenha, e sim muitos livros. Então tentei apagar o fogo, mas não conseguia porque me queimava. Ardia muito, mas a minha vontade era tão forte para salvar os livros que não me importei. Se estava queimando e resisti. Então houve um estado diferente em mim. Eu não mais ardia, já era um estado de satisfação, alegria, e eu bailava nas chamas dos livros, queimando. E aí, acordei. Percebi que foi um sonho e fiquei um momento pensativo. Se possível, comente, abraça a todos. Certo? Olha que sonho legal. Esse é um sonho legal. Esse é outro sonho legal, né? Eu acho que eu não vi nenhum sonho que não é legal. Eu vi falando isso, mas é besteira minha. Vamos lá. Sonhei que estava na floresta. A floresta geralmente é símbolo de mistério. A floresta é o símbolo daquilo que vai além das coisas comuns. A floresta é aquilo que guarda sombras, que guarda vida, que guarda uma série de coisas não conhecidas. Então, quando você olha um campo, você olha e você consegue ver uma série de coisas que tem no campo. E quando você olha uma floresta, não. Você vê ali as árvores e mais nada. Aí de vez em quando surge um bichinho, surge uma água, surge isso. Mas a floresta você tem de explorar. Então, a floresta representa aquilo que é o espiritual ainda não conhecido, as dimensões ainda não conhecidas, representa todo o campo da nossa alma não estudada, representa os campos potenciais da nossa existência, representa o nosso inconsciente que a gente não conhece. Então representa aquilo que está ali, é vivo porque é árvores,
mas que a gente não tem conhecimento. Muito bem. Então o sonho vai versar sobre o quê? Aquilo que ela não conhece, aquilo que ela está tentando conhecer, aquilo que ela está tentando saber. E precisava fazer uma fogueira. Olha, o fogo, eu acho que é o símbolo mais antigo da humanidade. O fogo representa muita coisa. Representa principalmente a paixão, o amor, aquilo que nos move, o ideal, a vontade, a força. Então o fogo representa, tanto é verdade que eu vou mostrar uma passagem que fala assim, que Jesus iria nos batizar com o Espírito Santo e com o fogo da paixão. O balde fala muito nessa paixão, essa paixão que nos envolve, que nos dá movimento, que nos dá vida, que faz a gente movimentar por um ideal, que faz movimentar por uma pessoa, que faz movimentar a nossa existência. Que é conhecida também como a força vital, que é conhecida também como a força da libido. E a libido aí não só a libido no sentido sexual, mas a libido como força de integração da vida. Essa libido no sentido amplo e não só dentro de um campo menor. Então aqui está a fogueira. Consegui a madeira e fiz. Então, ela conseguiu fazer uma fogueira, ou seja, ela conseguiu movimentar essa fogueira. E a gente faz assim, ela conseguiu através de quê? Olha que interessante. Acendia a fogueira com dificuldade. Ela teve dificuldade, igual o sonho passado. Ou seja, as coisas espirituais, as coisas do inconsciente, as coisas da vida, a paixão em relação à existência, ao ideal, foi para ela com dificuldade. No início fiquei ali próximo ao fogo, mas tive de me afastar. Então ela já começou esse processo espiritual e largou. Sabe aquelas pessoas que começam? Jesus fala isso na parábola do semeador, né? Uma semente caiu lá junto daquilo que a sufocou. A outra caiu dentro da pedra, tinha pouca terra. Na hora que vem, crespou. Ou seja, ela iniciou esse processo de autoconhecimento, o processo espiritual, o processo de conhecimento, mas em determinado momento ela se afastou. Por que ela se afastou? Porque estava ardendo aquelas chamas. E isso acontece muito conosco. Ou seja, quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a se ver, quando a gente começa a entrar para os desenvolvimentos da mediunidade, a gente começa a entrar para as responsabilidades e as coisas vão se avolumando, a gente tem medo. A gente quer voltar para aquilo que a gente já conhece, a gente quer voltar para aquilo que é conhecido. A gente quer, não quero modificar muito a minha vida, não, eu quero que minha vida siga da maneira que está. Não, é muita coisa, é muita responsabilidade, isso não é para mim, não. Não, e na hora que eu comecei a me ver, eu comecei a ver um tanto de defeito, meu Deus, que horror. Então a gente faz esses movimentos, olha, movimentos de afastamento. Porque sente que a chama, a paixão, o fogo, o conhecimento, aquilo que vem do mais alto, que o fogo também representa isso, está ardendo. Fiquei observando de longe, ou seja, se afastou e ficou olhando as coisas de longe. É um movimento diferente daqueles sonhos da semana passada, que foi tão bacana, né? Ah, tá vazio? Eu vou encher de novo. Tá ruim? Eu vou colocar de novo. Não vai ter conversa. Ela não. Em determinado momento, ela paralisou, se afastou e ficou de longe. E aí, o que aconteceu? Então, de repente, me assustei, porque não era ler, e sim muitos livros. Ou seja, ela manteve a leitura. Mas a leitura, apesar de dar o conhecimento para ela, não deu a paixão. Então comeu o livro, devorou esse e aquele livro, mas não veio a paixão. Ou seja, era apenas amealhando o conhecimento, que não fazia o movimento para que ela pudesse realmente se libertar, ser útil, amar, trabalhar em torno do outro. Então tentei apagar o fogo. É isso que a gente fala. Tentei retirar o ideal. Meu Deus, não dá não, tem muita responsabilidade. Tem casa, tem família, tem filho, tem trabalho. Não dá. Eu tentei falar, não, larga de besteira, para com isso. Tentei apagar o fogo. Mas não conseguia, porque me queimava. Não tem como. Né? Não tem como. É aquilo que eu já falei aqui, né, que tem uma música do Belchior que fala muito bem sobre isso. Ele fala assim, que as roupas do passado não me servem mais. Você pode até querer voltar para o passado, mas o passado não te serve mais. É como querer voltar para o útero. Não tem como. A gente pode querer fazer esses movimentos, mas não tem como. Ardia
muito. Então começou as crises de consciência, começou as crises interiores, começou as crises íntimas, né? Mas a minha vontade é tão forte para salvar os vivos que não me importei. Ou seja, dentro dela também tinha uma persistência, uma vontade de conhecer, uma vontade de ir, uma vontade de romper. E aí que aconteceu o quê? Esse estava queimando e resisti. Olha que bacana. Eu resisti. Então na hora que ela resistiu, aí o sonho fala para ela, olha, você tem não só de resistir, mas de se envolver. Olha que bacana. Então houve um estado diferente em mim. Eu não mais ardia, já era um estado de satisfação, alegria, alegria. E eu bailava nas chamas do livro. É exatamente isso que o sonho está dizendo para ela, olha, resista. Porque se você fizer a resistência, você vai descobrir a paixão, vai descobrir o amor, vai descobrir o ideal, vai descobrir a paz, vai descobrir o êxtase, vai descobrir a alegria, vai descobrir a satisfação. Dos livros queimados, e acordei, percebi que foi um sonho e fiquei um momento pensativa. Deve ficar muito pensativa mesmo. Porque esse sonho está dizendo para ela, não, resista, não se afasta, não se afaste, não fique longe, resista, continue o campo do estudo, continue o processo, porque em determinado momento não vai arder mais. Você vai ter a satisfação da autodescoberta, do conhecimento, daquilo que está além, vai conhecer a floresta, seja sua, seja da vida, seja das coisas superiores. E aí, você não vai mais só ficar observando, você vai bailar. Então é um sonho belíssimo, que está falando para ela, olha, você fez esse movimento, mas agora chegou a hora de você se integrar, você ir, você bailar, você fazer parte de... Ok? Vamos, próximo. E olha só, eu separei algumas coisas do fogo dentro da visão do Cristo, para que a gente possa entender esse fogo com paixão, como o Balde fala muito. Olha lá que ele fala, ó o que Jesus nos diz. E eu, em verdade, vos batizo com água. Isso aqui é João Batista, né? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargatas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque não tem como você ficar indiferente diante do Cristo. O Espírito Santo, que é a parte de Deus em nós. E o fogo, que é a paixão, que é o movimento de amar, de estar integrado nas forças da vida. E olha aqui que Jesus fala, eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Ou seja, acenda em ti, que é a paixão que vai movimentar, por exemplo, o João, que vai movimentar um Paulo, que vai movimentar um Estevão, que vai movimentar essas grandes figuras do Evangelho. E a paixão que tem de nos movimentar. E olha aqui, em Apocalipse tem essa frase que eu adoro essa frase. Olha o que ele diz. Conheça as tuas obras. Olha, igualzinho que está acontecendo lá no sonho. Que não és frio nem quente. Que dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, você vai perder contato comigo. Então, aquilo que você poderia ser íntimo a mim, você vai perder o contato, porque você é morno. Porque se você é frio, de tanto combater negando, você vai acabar descobrindo. E se você é quente, de tanto fazer, mais quente você vai ficar. Mas se você é morno, eu vou te vomitar, ou seja, você vai perder contato comigo. Você vai perder contato íntimo comigo. Ou seja, você vai ser jogado fora. Então você vê que essas passagens todas é exatamente o centro do sonho. Volta no sonho. Volta. Teve de fazer a fogueira. Iniciou com dificuldade. Aí depois queimou nas chamas. Largou e ficou longe. Certo? Viu que eram os livros. Não conseguiu fazer o movimento através dos livros. Né? Se sentiu-se queimada, mas tentou salvar, ou seja, continuar, mesmo seguindo através da leitura, da reflexão, dos estudos, de ouvir aqui ou ali, certo?
resistiu. Aí agora ele fala, agora está na hora de você não só resistir, de você dançar a dança da vida. Então fala exatamente do movimento que o sonhador tem de realizar. É um sonho muito bonito. Ou seja, ó minha filha, você resistiu apesar de tudo aquilo que você tentou fazer para se afastar. Agora é hora de você dançar para você descobrir a satisfação. O fogo, né? Muito bom. Próximo. 13º sonho. Ó, hoje nós fizemos uma coisa bacana, né? Estudando 3 sonhos. Não foi só 2, porque sonho curto. Olha, gente, olha a importância do sonho curto. Muitas vezes eu recebo um jornal. Aí eu vou cortando o jornal assim, sobra pouca coisa. E um sonho curto dá uma visão ampla do que a pessoa está passando. Porque o sonho curto é como se fosse um resumo, uma síntese. As imagens são muito bem colocadas, muito forte, muito cheia de energia. Igual esse sonho da floresta, né? Você vê que é um sonho cheio de energia, o sonho do ônibus, cheio de energia em cada imagem. E olha, eu posso interpretar esse sonho aí de várias maneiras, porque tem tanta coisa nesses sonhos, nesses 2 sonhos que nós vimos. Nossa, nós podemos interpretar em várias direções. Eu estou dando a direção melhor da espiritualização, do comportamento, mas tem muita coisa em cada símbolo daquele que dá para a gente variar. 3º sonho. Vamos lá. Sonhei com a colega de trabalho, estávamos em um zoológico e de repente vimos uma jaula de espelhos. Lá dentro parecia haver um tigre. Pronto, matou de cara. Matou o sonho de cara. O sonho está morto nas 3, 4 primeiras linhas. Fala assim, este sonho vai versar sobre... Então é aí nessas 3, 4 linhas. Todo mundo já sacou qual é? Eu espero que já sacou, porque nós já aprendemos. 3 primeiras linhas, já falou assim, ó, este sonho é sobre... Bom, vamos continuar. Lá dentro parecia haver um tigre, mas quando se levantou, vimos que era um rapaz muito alto, com braços muito longos, mãos enormes e olhos grandes também. Parecia louco. Ao ver aquilo, olhei para minha colega e ela estava com os olhos marejados e eu senti medo. Resolvemos sair dali e na saída, ao lado da porta, vimos um museu. Resolvi olhar para a fachada daquele lugar para poder identificá-lo e vi que não era um zoológico, mas um quartel. Tive a impressão de que trabalhávamos lá. Essa história é demais. Olha só que bacana, vamos interpretar. Sonhei com uma colega de trabalho. Se é colega de trabalho, aí tem vários símbolos, mas eu vou interpretar de outra forma. Colega de trabalho é aquela parte dela que ela conhece. Você pode olhar que você tem uma parte que você conhece de você e uma parte que você não conhece. Se perguntar a você quem você é, você fala, não, eu sou uma pessoa assim cordata, eu costumo ser generosa, eu gosto assim dos meus amigos. Essa é a parte colega. Ou seja, o sonho está versando sobre aquilo que ela conhece. Estávamos em um zoológico. O que é o zoológico? É onde os animais ficam presos. O sonho vai versar sobre aquilo que ficou reprimido na alma dela. Aquilo que ficou preso, por isso que é zoológico. Ou seja, aquilo que ficou preso. E é tanto que ficou preso, olha que bacana. Olha aqui embaixo, ó. Os olhos resolveram sair do lado para a porta e vimos o museu. Ou seja, ela está trabalhando com a memória. E da memória, aquilo que ficou preso, aquilo que ficou reprimido, aquilo que ficou como mágoa, aquilo que ficou como sentimento não resolvido. Então o sonho está versando sobre ela e a parte conhecida dela. Mas aquilo que ficou preso e que está dentro do campo da mente, ó, jaula de espelhos. Olha que bacana, gente, isso é bacana demais. Uma jaula de espelhos, que é a mente. A mente é um processo de reflexão, que reflete a luz que vem do campo coletivo, a luz que vem da consciência, a luz que vem do espírito. Então o que o sonho vai versar?
vai versar sobre a parte conhecida da vida dela, ou seja, não vai falar uma coisa que é inconsciente. Vai falar aquilo que está preso dentro do campo da mente. Ok? Ou seja, não vai falar sobre uma coisa inconsciente, vai falar sobre um fato que ela conhece, mas que está amarrando a vida dela até hoje. E o que amarrou a vida dela? O que ela conhece que está prendendo ela? Olha aqui. Vamos inverter. Olha lá. Era um rapaz muito alto, com braços muito longos, olhos grandes, também parecia louco, parecia um tigre. Então teve alguém na vida dela que ela amou, que ela confiou, que ela aceitou, mas o rapaz fez coisas com ela que ela não esperava, por isso que os braços é longo. Braço é símbolo da ação. E fez algo com ela como se fosse um tigre. Ou seja, ficou na espreita, esperou o momento, olhos grandes, ficou observando, fez promessa, fez tudo. E de uma hora para outra, em vez de agir com ela com amor, com confiança, agiu como um tigre. Ou seja, ela teve uma decepção amorosa e dolorida. Porque aquilo que ela achava, né, que ela não conseguiu ver. De uma hora para outra, ele era louco, ele observou muito, ou seja, soube agir, agiu, fez muita coisa com ela que ela não esperava e agiu como tigre. E olha como é que doeu, ó. Ao ver aquilo, olhei para minha colega, ela estava com olhos marejados e eu senti medo. Ou seja, a dor, e essa dor teve um medo. Meu Deus, onde eu amarrei minha vida? Em quem que eu fui gostar? De que forma eu posso ter gostado de uma pessoa dessa que agiu assim comigo? Ou seja, ela teve uma decepção. E aí olha que interessante, ela resolveu sair. Ou seja, ela saiu da relação. Ao lado da porta vimos um museu. Ela saiu da relação, mas manteve a relação viva. Ou seja, o passado não passou, o passado não morreu. Manteve a relação viva, continuou dando energia para a relação. Energia para a mágoa, energia para o medo, energia para a dor. Não passou. E o que é pior, além de não passar, resolvi olhar para a fachada daquele lugar para poder identificá-lo. E vi que não era um museu, mas um quartel. Ela se tornou rígida. Ela agora vai ver comigo. Não vou namorar ninguém. E se namorar também assim, é distante. Não vou me entregar mais a ninguém. Ou seja, ficou rígida. Então o que o sonho está dizendo para ela? A decepção afetiva que ela teve, refletiu no campo mental dela, fez ela ficar presa, fez uma parte dela ficar chorando até hoje, e fez ela ficar presa dentro do museu, e fez com que ela ficasse rígida. Tudo certinho, tudo rígida. Porque nunca mais vai ter um tigre na minha vida. E lembra quando nós estudamos aqui relacionamento, quando nós falamos lá, Eros e Pato, do Caratenuto, que ele fala assim, é preciso correr risco nas relações. E esse risco ela não quer correr mais. Ou seja, só vai namorar e ter relação com o tchãozinho que ela poder mandar. Lembra do tchãozinho? Se o tchãozinho não obedecer, não serve. E vai vigiar o tchãozinho o dia inteiro. Porque agora ela está no quartel. E olha que bacana. Tive a impressão de que trabalhávamos lá. Ou seja, ela é a parte dela conhecida. Em outras palavras, esse sonho eu escolhi porque é exatamente a aula passada que a gente deu. Está presa na memória. Então lembra daquilo? Continuando o estudo da memória, vá. Próximo slide. Olha lá, estive doente há 2 anos. Li isso aqui na aula passada. Digamos, e a lembrança daquela dor, daquela doença persiste. E a memória agora em funcionamento diz, tem cuidado para não adoeceres de novo. Por conseguinte, a memória com as suas associações está criando medo. E isso não é realmente medo, porque com efeito, nesse momento, está gozando perfeita saúde. O pensamento, que é sempre velho,
pois o pensamento é reação da memória e as lembranças são sempre velhas. O pensamento cria no tempo a ideia que vos faz medo, o qual não é um fato real. O fato real é que estáis bem de saúde, mas a experiência que permaneceu na mente como memória faz surgir o pensamento. Tem cuidado para não adoecer novamente. No caso dela, agora você vai ser inteligente, ou seja, virou o quartel. Então fala de uma relação, de uma decepção de amor, de uma dor de amor, violenta. E ela está presa ainda no zoológico, no museu, e resolveu levar a vida como um quartel. Sim, senhor, não, senhor. Entendido? 3 sonhaços, gente. Eu gostaria muito que você olhasse para esses sonhos, a beleza que são esses 3 sonhos. Sonhos simples, sonhos rápidos e sonhos que têm imagens muito fortes. E isso é os sonhos. Por isso que eu falo, olha, nem fragmentos. Se você tiver um fragmentinho, ele pode estar carregado de tanta energia que tem um significado amplo. Então lembra, sonhos pequenos é extraordinário, são extraordinários. Sonhos pequenos são extraordinários. Certinho? Ok? Tudo bem? Estevinho, tem alguma pergunta? Chegou alguma pergunta aí para a gente discutir a aula de hoje? Boa noite, Maurício. Boa noite a todos da TV Ibis, Brasília, Goiânia. Temos sim várias pessoas desesperadas porque nosso curso não iniciava. Então a Eliane Nagano de São Paulo até mandou aqui, que alegria, pensei que não teríamos aula hoje. Boa noite, mestre Maurício, boa noite a todos os amigos. Quinta-feira sem aula seria um pesadelo. Também estávamos no pesadelo aqui também, Eliane. Graças a Deus conseguimos resolver. Olha, gente, quando acontecer aí, fica olhando lá no Face, fica olhando as mensagens que a gente manda, porque muitas vezes é uma coisa que não depende de nós. Por exemplo, acabou a luz, igual aquela vez que estava chovendo aqui, acabou a luz. Semana passada lá em Goiânia, a nossa rua estava interditada por causa da tocha olímpica. Então, são probleminhas que surgem, mas espera que a gente entre. Se não entrar, a aula vai ser gravada e vai ser colocada, então nós não vamos perder. Então, no máximo que pode acontecer é a gente gravar a aula, mas a gente não perde a aula. Vamos lá. Registrar aqui a participação também da Roseli de Uberaba, né? A Marina de Belo Horizonte, o Rubão de Franca, nos envia o seu abraço. E dentro do contexto que você falou dos fragmentos, acredito que respondeu a pergunta aqui da Thaís de Goiânia, mas para ficar o registro, né? Boa noite, doutor Maurício, pessoal do IBS. Pergunta, os sonhos de um cochilo durante a tarde ou ainda aqueles primeiros minutos da manhã, quando acordamos, mas voltamos a dormir e sonhamos um novo tema, tem a mesma validade que os da noite? Obrigado, um grande abraço. Sem dúvida. Aquele sonhinho ali, ó, que está no ônibus viajando, que está dentro do carro e sonha, tudo isso é de uma importância extraordinária, não tem horário. É extraordinário. Qualquer sonho. Tanto é verdade que o Jung ensinou até a imaginação ativa, que é você continuar o sonho. Então, qualquer sonho, de qualquer horário, eles são importantíssimos e têm a mesma validade. A Eliane pediu para que você repetisse os atributos de Deus quando você falou da consciência. Deus como princípio a lei, ela pediu para repetir. Você poderia pegar lá Tira aqui, Estevinho, tira e coloca ele na ordem para não ficar tão distante, para a gente não ficar passando, enquanto a gente vai falando aqui. Então, pessoal, lembra aqui, ó. Nós já falamos isso várias vezes. O Espírito é um só. Lembra que Jesus, despedindo dos apóstolos, ele fala uma coisa belíssima. Que eles sejam um conosco, ó Pai. Que eles sejam um, assim como nós somos um. Né? Kardec tem outra frase magnífica, que ele fala assim, gravitar para a unidade divina, eis o desiderato da humanidade. Quer dizer, o Espírito é um, como diz Paulo, e Paulo fala isso em vários locais, em Efésios, fala isso em vários locais. Então, o Espírito é um. Esse um é formado de quê? Então, o Espírito, aquilo que nós buscamos, aquilo que a gente está em busca, e que eu já falei aqui tantas vezes, o Espírito é individualidade, totalidade, unidade e Deus. Esse é o Espírito.
A individualidade é aquilo que nós somos, a unigenicidade, único de cada espécie. Nós somos únicos, não tem ninguém como cópia. Deus não faz cópia, Deus não faz clone. Cada ser é unigênito, por isso que fala o unigênito do Pai, que é o Cristo. Quer dizer, o unigênito, aquele que é único, aquele que não tem outro igual, é o único da sua espécie. Então nós somos únicos, unigênito. E essa individualidade sofreu uma contração, que nós explicamos no curso passado de transformação, e explicamos o motivo, que foi o motivo de quando recebemos todo o poder. Essa contração gerou a consciência, que inicialmente é consciência cósmica, ou seja, nós fizemos um falso movimento, como está na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos. Fizemos um falso movimento. E fomos agravando esse movimento. Até mostrei aquele triângulo que vai repetindo a ação. Fomos agravando e saímos da consciência cósmica até chegar na consciência espaço-temporal. E Deus, fazendo parte do Espírito, né, no seu estado imanente, porque Deus transcende tudo, transcende toda a sua obra, ele pode ser definido em 4 grandes campos, certo? Deus, como princípio, ele é lei. Por isso que o Baldi fala tanto em lei. E nesse curso eu estou falando em campo de informação, que é o campo da lei que tudo informa. Deus, como essência, é o amor. Por isso que tudo é amor. E João fala também, Deus é amor. E fala assim, Deus é luz. João fala as duas coisas nas epístolas dele. Deus é amor e Deus é luz. Deus luz é Deus informação, Deus lei. E Deus, como essência, é Deus amor. Então Deus como essência é amor. Deus como substância é a vida. Então a substância da vida, a substância de tudo é a vida. Então, por isso que o Baldi fala, a primeira manifestação de Deus em nós é a vida. Então isso que nós chamamos de vida, que a gente não sabe definir, podemos falar vida orgânica, vida psíquica, vida amorosa, vida é vida. Essa vida é a primeira manifestação de Deus em nós. Nesse estágio que nós estamos, é a primeira coisa que a gente vê. Estou vivo e vou continuar vivo. Por isso que a vida é indestrutível, porque a vida é manifestação divina. E Deus, como ser, é a verdade. Por isso que Jesus nos disse tantas vezes, conhecereis a verdade e será livre. Ou seja, conhecereis a Deus e sereis libertos. Ok? E o que nós representamos aqui, ó, mostrando o verdadeiro mundo, que é o sistema de Ubaldi, que é perfeito, que é infinito, que é eterno e absoluto. Ele é não vibracional, ele é intrínseco, ele é interior. E aqui está o Espírito formado de unidade, individualidade e totalidade de Deus. E Deus formado como o princípio lei, como essência amor, como substância vida e como ser a verdade. Dentro de um universo perfeito, infinito, absoluto e eterno. Ok? Aí nós contraímos e geramos a consciência. Beleza? Ótimo. Maurício? Próximo? Tem mais? Temos mais. Beleza. Pode falar. A Maria Carolina Guiar, de Belo Horizonte, ela nos envia um sonho, mas também ela nos envia aqui um relato, gostaria de ler. Boa noite, irmãos, um abraço fraterno nessa noite, que Deus nos abençoe. Sou uma sonhadora profissional, como diz meu esposo. Desde a infância... Eu não ouvi. O nome dela é Maria Carolina. Sim, mas o que ela começou a falar? Ela começou a falar que é uma sonhadora profissional, Tá. segundo o esposo dela. Desde a infância, alguns sonhos se repetiram por anos, depois foram substituídos por outros e assim até hoje. Ela pergunta, será que fui fazendo os movimentos corretos e eles mudaram? Aí no corpo do e-mail ela enviou um sonho que a gente vai estar enviando a você. Sim, sem dúvida. Quando o sonho repete e eles desaparecem, pelo menos por um tempo, é sinal de que você fez o movimento correto. Quando o sonho volta, é sinal que você fez o movimento, mas fez incompleto. Então, por exemplo, eu estou aqui e começo a ter sonhos sobre uma mesma temática. Muda muita pouca coisa. A pessoa vai falar assim, eu sempre sonho com carro, eu sempre sonho com água, eu sempre sonho com avião caindo. Quer dizer, são temáticas que mostram o movimento. A pessoa sonha com aquilo e daqui a pouco aquele sonho desaparece. É sinal de que ela fez um movimento. Aí daqui a pouco volta, é sinal que ela está voltando e fez o movimento incompleto, não fez o movimento na sua totalidade. Está corretíssimo.
E se ela é uma sonhadora profissional, significa que ela ganha um monte de informação via sonho. Certo? Ganha um monte de informação. Meu pai, por exemplo, que já desencarnou, o sonho dele é uma coisa espetacular. Ganhava informação para tudo. Se a gente queria saber alguma coisa, meu pai quando contava um sonho, eu falei, nossa, falava sobre a família, falava sobre ele. Não, o sonho dele era demais. Tinha sonhos proféticos, nossa, era um mar de informações. Tinha sonhos espirituais, tinha sonhos de profecias, e era um mar de informação. Então, quando ele falava assim, ó, sonhei, eu já sentava e falava, fala aí que vai ter coisa demais para a gente aprender. Ele tinha muita informação no sonho. Agora eu, por exemplo, sonhar comigo é dificílimo. Por quê? Lembra que eu falei para você, o ego? Quanto mais você entende, mais o ego aumenta o braço e mais difícil fica passar por cima do ego. Então é duro. Aí as informações têm de vir pelo campo intuitivo, porque o sonho fica pobre. E quando o sonho também começa a ter um monte de imagens, que eu olho para o sonho e falo, gente, por onde é que eu vou começar a interpretação aqui? Justamente porque tem de ter interpretação que vai além daquilo que eu consigo compreender. Então, as imagens são extremamente complicadas. E, por fim, registrar a participação do nosso companheiro Tiago, lá de Cuiabá, que nos manda o seu abraço, adorando a aula e mandando um abraço a toda a família Ibis. Beleza. Pessoal, mais um pouquinho aqui, antes da gente dar um refresquinho de descanso. Não, vamos lá? Não, voltou, né? Pode ir? Pode ir? Não. Aí, ó. Pode ir? Ora, viu? Mas você estava lá atrás, pode ir? Mais uma? Aí. A mente, lembra? Isso aqui eu repeti na aula passada. A mente adora viver no que é habitual. Porque sem o que é habitual, a mente fica perdida. Lembra daquele sonho ali? Aquele sonho? Fiquei distante. Fiquei com medo de arder. Porque a gente quer o habitual. Não acredite na sua mente. Não faça o que ela te fala. Porque sem o que é habitual, a mente fica perdida. Se não houver rotinas, a resposta habitual com a qual a mente está acostumada, ela se sente confusa, insegura. Por isso que ficou distante do fogo, por isso que abandonou, não arde muito, porque a gente quer ficar no habitual, por isso que a gente tem medo do novo. A gente quer ficar no habitual. Próximo. Aí, também li isso na aula passada. Naturalmente, a memória tem seu lugar próprio, num certo nível. Sem ela, não teríamos possibilidade de atuar na vida de cada dia. Em sua própria esfera, a memória tem de ser proficiente, mas há um estado da mente onde há muito pouco lugar para ela. A mente que não está tolhida pela memória tem a verdadeira liberdade. Então, a memória é útil para a nossa função, para o nosso dia a dia, para a nossa identidade, para os fatos da nossa existência. Não é útil no mundo psicológico. Certinho? Próximo. E olha por que ela não é útil. Essa parte de Pietro Baldi explica muito bem. Olha por que não é útil. Olha, lembra dos cinturões de imagens. Olha aqui a explicação fantástica que o Baldi dá. Os sentidos físicos se embotam. Estas portas da alma abertas ao mundo da matéria se atravancam de detritos que obstruem a rápida passagem das vibrações. Olha o que o cinturão de imagem representa. Lembra que a nossa mente mecânica é formada pelos sentidos corporais. E esses sentidos fazem com que as imagens que a gente forma obstruem as vibrações mais rápidas. É por isso que a gente não percebe, não é que elas nos chegam. Nós é que não temos percepção. Por quê? Porque nós ficamos presos nos detritos formados pelos cinturões de imagem. Os sentidos intensivos, porém, mais aguçados, estremecem de todo lado da prisão corpórea. Produzem novas passagens nos muros dessas e se lançam ávido para os outros mundos que começam a experimentar. Então, dentro de nós tem outros mundos que estão na nossa alma. Esses dias atrás, eu mostrei isso para a gente poder tentar entender. Vem cá, 3 aí, vem cá. Vem cá vocês. Eu vou fazer aqui a mesma coisa que esse dia eu estava dando aula sobre pensamento sistêmico, eu mostrei isso aqui. Então vamos supor que ela aqui é a consciência. Lili
é o pensamento coletivo. E essa daqui é a nossa mente. Mente individualizada. Mente de pensamento, memória, cinturão. Ok? Muito bem. Todo mundo que está nos assistindo, todo mundo, Goiânia, Brasília, todo mundo que está nos assistindo. Presta atenção aqui. Olha para dentro da sua cabeça agora. Segunda-feira eu fiz esse exercício aqui. Olha para dentro da sua cabeça. Você vai ver que você tem um mundo mental. Cheio de imagens, cheio de conteúdo, cheio de pensamento. É um espaço, eu chamo isso de espaço mental. Onde está sendo formada imagem, onde tem movimento, onde tem cor, onde tem voz, onde tem barulho. É um mundo. Se você conseguir ultrapassar, você vai ver a mesma coisa no mundo maior, numa oitava superior, que é o mundo coletivo. Da mesma forma que você vê o seu pensamento aqui e vê as imagens repetindo, se você conseguir passar o muro das vibrações que o Baldi fala aqui, você vai descobrir esse mundo coletivo. Você vai ver o pensamento sendo formado, você vai ver a informação chegando. É incrível, você vê. E ouve, igualzinho você ouve aqui, ó. Você ouve aqui, eu chamo de espaço mental coletivo. E se você for além, você descobre o mundo da consciência. Você faz encontro com os campos arquetípicos. Você faz encontro com as forças da vida. Num espaço que eu chamo espaço consciencial. Nós só conhecemos essa daqui. Por que a gente conhece só essa aqui? Por causa dos cinturões. Nós ficamos aqui com os cinturões de ideias. E não conseguimos sair. Mas se você fizer aquilo que o Baldi está falando, a passagem no muro, e se lançar, você começa a experimentar um novo espaço, que é o espaço coletivo. E se você insistir, você descobre o espaço consciencial. E é na mesma forma que ele tem vida. Você fala assim, não, no meu pensamento, no meu mundo íntimo, eu estou pensando, eu estou analisando, eu estou recordando. Você pode olhar assim, você fala assim, pensa num passeio bacana. De uma hora para outra, forma as imagens tudo aqui na sua cabeça. Pensa num dia que você foi numa cachoeira. Já está aí na sua cabeça já. Ué, onde é que está esse espaço? Esse espaço é mental. Agora, você pode descobrir o espaço mental coletivo. E você pode descobrir o espaço consciencial. E cada um vai ter informações extraordinárias. É desse espaço consciencial, passando pelo espaço mental coletivo, que chegam as informações do sonho. O sonho é uma tentativa de você receber de lá. Por isso que é uma síntese. O movimento que você faz na noite se resume através da coordenação da consciência. Certo, pessoal? Beleza. Vamos mais um pouquinho só para a gente terminar. Próximo. Aí vocês lembram por que a gente não sai? Isso aqui eu leio nos cursos passados. Então agora eu quero que vocês olhem que o nosso cinturão de ideias nada mais é do que os núcleos mentais que eu falei nos cursos passados. Lembram dos núcleos mentais? Esses núcleos mentais que a gente forma, que vai formar os cinturões de ideias. Então se olhar cada listra aqui da nossa barra de identidade mental, nós estaremos vendo o campo da nossa ideia. Próximo. Então lembra disso aqui? Reflexo repetido do nosso sempre gerando ideias contínuas. As ideias contínuas aqui. É o cinturão de ideias. É aquela mesma ideia anterior dentro de um cinturão. Próximo. Aí, lembra das matrizes? Nós estudamos a matriz, aqui os pensamentos da matriz, ó, negação, revolta, inveja, medo, culpa, carência, poder, egoísmo. Lembra? Então, por exemplo, é o mesmo processo. O processo não está numa vida só, está em várias vidas. Vamos? E aí, olha aqui que diz André Luiz. Olha, então se isso é verdade, a nossa mente formando imagem, você pode fazer uma intervenção psíquica da mente. Olha aqui que André Luiz diz, olha que coisa espetacular. Está no livro Entre a Terra e o Céu. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana envolverá em cirurgia psíquica tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vista à necessidade do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental, com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Ó,
Olha que bacana. É aquilo que eu chamo de imagem terapia. Nós vamos caminhar para isso aqui. Então, da mesma maneira que você faz uma cirurgia tirando um apêndice, amanhã você vai fazer uma cirurgia tirando imagens. Tratando imagem, transformando a imagem. Então, por isso que eu falo, o nosso futuro é a gente estudar um pouco sobre a terapia, imagem terapia. E André Luiz diz, claro, ó, vai sofrer intervenções na mente para reequilibrar. Da mais tarde, a ciência humana envolverá em cirurgia psíquica. Da mesma forma que hoje faz a cirurgia dentro de um apêndice. E você pode falar assim, como é que vai ser essa cirurgia? Como é que vai ser essa atuação? Ele dá um exemplo que eu trouxe aqui, olha que bacana. Próximo. Então ele pegou dois personagens dos livros e mostra um processo de cirurgia psíquica. Olha lá o que ele fala. Encontra-se ambos imobilizados em certo momento do pretérito, num encontro provocado por influência magnética. Ou seja, esse processo pode ser feito por influência magnética. Pelo passe, pela prece. Lembra que no livro Os Mensageiros, André Luiz fala que a prece é o maior influxo magnético que nós conhecemos. Em tais recursos utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outras empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. A breve minuto regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. Olha, isso pode acontecer nos nossos sonhos. E a ação é a ação magnética. Você paralisa, faz com que certos núcleos, olha os núcleos da memória aí, olha os núcleos de pensamento, vem à tona, você reaviva, trata, outros ficam empalidecidos, depois você volta para a consciência normal. Tudo por influxo magnético. Aí você fala, olha, mas se a memória é útil num campo e não é útil num campo psicológico, em que vai transformar a memória no futuro? Vamos ver? Próximo. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço do nosso espírito imortal. Gente, isso é extraordinário. Levei há anos para achar essa citação aqui. E olha só, quantas vezes li, ó, só esse livro aqui no Entre a Terra e o Céu, eu devo ter lido mais ou menos umas 10 vezes. E quando eu ia estudar, eu falei assim, gente, a memória é transitória, ela é útil no campo da vida, não é útil psicologicamente. Em que vai se transformar a memória? Aí, um dia, Deus teve dó de mim e falou, ô burrão, olha lá de novo. Aí o burrão foi lá e olhou. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente conversa em visão imperecível. Lembra que nós estudamos aqui que o espírito, para poder ter uma visão geral, ele tem de ter faculdades espirituais, lembra? Faculdades da consciência, faculdades que vão vir, que vai permitir que as coisas sejam diretas, que possam ser diretas, ultrapassando o campo simbólico, ultrapassando esse campo que nós vivemos. Então, olha só, a nossa memória, que hoje a gente usa para tudo, que não deveria usar para o campo psicológico, porque quando eu uso a memória para o campo psicológico, eu faço a mágoa. Quando eu uso uma memória para o campo psicológico, eu faço a vingança. Quando eu uso a memória para o campo psicológico, eu fico preso no museu, igual aquele sonho, eu fico preso no zoológico. Então, olha só que interessante. A nossa memória gradativamente transforma em visão imperecível. Ou seja, se eu utilizar a memória no campo certo, a cada dia basta a sua preocupação, usar ela no campo certo e não trazer ela para o mundo psicológico, amanhã eu posso transformar toda essa informação em visão espiritual. E se a gente quer saber o que é visão, olha o livro Apocalipse. Eu já citei tantas vezes aqui, que os espíritos falam assim para João, João, sobe e veja. Aí ele fala, então vi o cordeiro sentado. É essa visão. Ou seja, lembra que eu falei aqui? A memória vai se transformar, e ela se transforma em visão imperecível. Pessoal, vamos tomar um cafezinho, né? E a gente volta para mais 10 ou 15 minutinhos de pergunta ou de alguma coisa que alguém queira. 5 minutos só, hein? Pessoal aí da TV também, 5 minutos. Pessoal, ó, voltando, não deu nem para o café, né? Aqui pintou uma pipoca seca, sem café, então é uma coisa que é difícil. Teve até pipoca, mas olha, não deu não, porque tinha cafezinho, não tinha refrigerante. Pessoal,
Então vamos terminar, porque nós estamos já avançados. Nós já hoje extrapolamos todos os nossos tempos. Então só para terminar, se tiver alguma perguntinha aí, manda para nós aqui para a gente poder encerrar e vamos tentar respondê-la para que a gente possa terminar a nossa 7ª aula, ou seja, praticamente a metade do nosso curso. Aqui tem uma pergunta da Ariane. Ariane, qual é a pergunta? Maurício, em todos os sonhos nós temos os significados, mas e aquele sonho que você sonha a noite inteirinha, chega no dia, tudo que você sonhou acontece? Não, esses sonhos, você pode ter sonhos que você pode falar o seguinte, ele tem sincronicidade com aquilo que acontece durante o dia. Mas esses sonhos é símbolo. Não é porque teve sincronicidade. Eu sonhei, por exemplo, que minha mãe ia chegar de viagem do interior. Aí no outro dia minha mãe chega. Você fala assim, então eu tive um sonho premonitório? Sim. Se você for olhar dentro do campo de sincronicidade, você captou pela consciência o acontecimento que estava prestes a ocorrer e traduziu isso em símbolo. Mas se eu for estudar os símbolos desse sonho, é em outra direção. Não quer dizer nada com a sincronicidade que ocorreu. Então você vai ter sonhos sincrônicos. E quando a gente estudar aqui um pouco sobre sincronicidade, nós vamos estudar um pouco, nós então veremos esse processo. Mas não significa que eu não possa pegar aquele sonho e interpretar ele dentro de um campo simbólico. Certinho? Então, ele vai ser sincrônico, ele pode ser profético. E profético muitas vezes é outra conotação, porque é preparado pelo plano espiritual superior. E pode ser sincrônico. Mas na sincronicidade também tem símbolo. Ok? Muito bem. Estevam, tem alguma pergunta, alguma coisa que chegou por aí? Na verdade, temos a Marta de Brasília agradecendo, mandando um abraço a todos nós pelo conhecimento repassado, né? A Roseli mandou aqui um trechinho que ela falou que o significado que ela, desde quando vem assistindo o curso, ela falou que sonhou que estava participando da aula que você dava, e foi por 2 vezes. Então, qual que é o significado? Eu já estou virando obsessão aí, né? Não importa não que você sonhou com o capeta. É só isso mesmo. Tá. Pessoal, olha aqui. Aquele pessoal que quer mandar sonho, manda, porque nós vamos extraindo. Não tem importância, já tem sonho demais, mas pode mandar. Porque conforme assim o sonho, a importância do sonho, aquilo que serve para ajudar todo mundo a compreender, eu vou escolhê-los. Porque eu escolho o sonho ao Léo. Eu nem olho o nome de quem escreveu lá, para não ter nenhuma ligação. Eu vou escolhendo os sonhos que chegam, eu vou vendo aquele que vai gerar interesse e que vai ser bom para que todo mundo aprenda. Então manda sonho, pode mandar, manda para aqui, que manda para lá, ou manda direto no meu e-mail, que eu vou juntando, vou separando, até que a gente tenha os sonhos adequados para a gente poder fazer esse estudo coletivo. Quero agradecer a todos aqueles que têm mandado. Olha, já foram aqui 13 sonhos, não foram? 12, 11, 13. 13 sonhos, quer dizer, 13 pessoas que colaboraram com a nossa aula, que colaboravam com o nosso trabalho. Muito obrigado por ter mandado, né? Espero que tenha sido útil a nossa interpretação para poder ajudar no movimento que tem de ser feito. E aqueles que querem mandar, podem mandar perguntas, podem mandar perguntas, que a gente vai tentando responder a todos. E como nós temos esse semestre e o semestre que vem para poder falar sobre sonho, e no segundo semestre eu vou estudar muito sobre interpretação de sonho, aí nós temos que realmente ter muitos para que dê condições da gente ter um bom trabalho. E esses 3 sonhos de hoje, eu achei eles muito interessantes. Gostei muito, porque são sonhos simples, pequenos, sintéticos e de profundidade muito, muito grande, uma profundidade enorme. E dá para a gente estudar, gente, porque os sonhos, quando a gente estuda assim, nós não estamos estudando para a pessoa, nós estamos estudando para todos nós. Por exemplo, eu não considero que uma pergunta que venha para cá seja a pergunta de uma pessoa. Eu costumo dizer que a pergunta é de uma corrente de pensamentos que representa muitas pessoas, porque nós estamos interconectados. Então, muitas vezes eu falo, Maurício, por que você fica bravo com certa pergunta? Eu não estou bravo com a pessoa, estou bravo com todo o campo de pensamento que está ali na tentativa de explicar aquele campo de pensamento. Uma pergunta não representa uma pessoa, representa um grupo. Lembra que nós estamos todos interconectados, e quando surge uma pergunta, é pergunta que muitas vezes está na cabeça de centenas. Então, consequentemente, isso é útil para que a gente possa aprender. Então, quero agradecer a todos, agradecer a todos aqueles que têm estado conosco, que têm seguido as nossas aulas, e que a gente continue. E semana que vem, nós vamos estar transmitindo também aqui de Brasília. Nós vamos estar em Brasília aqui semana que vem, nós vamos passar a semana toda aqui, e na quinta-feira nós vamos estar transmitindo a 8ª aula. Muito obrigado, boa noite, um beijo.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org